And you're still looking for trouble big enough to kill you? Well, I think you might have found it. Fala pessoal, aqui é o Daniel da Taberna Geek e essa é uma análise do segundo episódio da sexta temporada de Peaky Blinders, deixando claro que haverá spoilers porque não tem como eu comentar sobre um episódio sem falar o que aconteceu nele. Então se você ainda não assistiu, recomendo fechar esse vídeo e depois de assistir você volta aqui. E antes de iniciar essa análise, eu quero falar para vocês que tem interesse aí em comprar algum produto da série, uma camisa de Peaky Blinders, uma camiseta. Estou deixando o link da nossa loja, a loja aqui do canal Taberna Geek, na descrição. Lá tem camisas da série com estampas sensacionais que você pode adquirir. Dá uma olhada por lá e faça sua compra se você gostar, se você achar que são estampas boas mesmo. Então é isso, vamos lá comentar sobre esse segundo episódio. You're a brave man, Mr. Shelby. A primeira coisa que eu queria comentar aqui é que esse episódio foi um episódio denso, um episódio de difícil digestão e por isso tem muita gente que comenta o episódio foi lento, isso e aquilo, porque teve muitos diálogos. Particularmente são esses tipos de episódios que eu gosto de assistir porque eu considero eles construtores. É muito bom lá na frente você ver o desfecho de algo, um acontecimento com mais ritmo, mais emocionante, luta e tretas e tanto faz, mas o que faz essas tretas ser interessante lá na frente são essas construções que são feitas no início, nas conversas, e esse episódio fez isso muito bem. A trama começa com o retorno de Tommy para casa e deixa claro o trabalho que vem sendo feito de tornar ele um bom homem, já que suas emoções relacionadas à sua família estão mais fortes, principalmente com seus filhos. Em poucos momentos, Peaky Blinders mostrou o Thomas ligado aos seus herdeiros. O único que eu tenho em minha memória era o Natal em que ele passa com Charlie quando o menino ainda era muito criança. Parafraseando Don Corleone, um homem que não se dedica à família nunca será um homem de verdade. Não que ele não dedicasse, mas agora ele demonstra que a família está em primeiro lugar. No momento em que Ruby está consultando, é possível ver o Tommy vomitando e com uma respiração profunda, sinal claro que o personagem sofre de ansiedade. E aí entra Lizzie, que nesse momento é um pilar muito forte, porque nesse período de redenção do Thomas, ele acaba escutando mais a sua esposa e entendendo que a retirada dos negócios é a única forma de descanso. Mas como sabemos, para o mesmo não há limitações. Eu preciso confessar que nunca fui chegado na personagem Lizzie, porém nessa temporada me veio um pouco de admiração por ela, porque no começo ela era a mulher maltrapilha que vendia seu corpo, mas depois é visto que essas ações eram modos de recorrer ao dinheiro e suprir suas necessidades financeiras. E quando ela consegue sair disso, ela agarra essa oportunidade e faz valer. E agora é uma mulher consciente e elegante, está sendo muito importante para tentar aliviar, mesmo que em pequena dose, essa dor mental do Tommy. E falando nisso, ele está tendo convulsões, e eu não sou nenhum médico para decifrar a possível doença em relação a isso, porém é possível ver que a saúde está degradada aí do Thomas. Esses sonhos, alucinações, seja lá qual for essa situação, surge de uma forma diferente, porque antes eles vinham devido ao uso de ópio e à injeção de álcool, e talvez seja relacionado à abstinência, e não mesmo uma doença mais grave, mas vamos esperar para ver. Mas não seria surpresa se uma doença fosse o fim do Tom. Com isso, entramos na parte política. É algo que comentei nas minhas primeiras impressões e análise do primeiro episódio, que essa seria uma temporada muito política, puxando o enredo da anterior. A comunicação do Tommy é magnífica, é como Mosley diz no primeiro encontro com ele. Você fala de um modo eloquente, com muita eloquência, e o seu discurso é de acordo com a cartilha do seu partido. Mas o que interessa é o encontro dele com a Capitã Swing, sendo apresentada agora como Laura McKee, uma das comandantes do IRA. Quando o Peaky Blinders decide ir ao ano de 1933, como dito anteriormente, não cabe mais espaço para dar atenção a conflitos de gangues como um objeto principal, que ocorreu da primeira à quarta temporada. Muito disso porque agora o Tommy é um membro do parlamento e não que o quesito gangue foi deixado de lado. Isso ainda é trabalhado, mas agora em um segundo plano. Porém, a maior questão nem é sobre o Thomas,
mas sim um momento abordado. Nesse ano em que a série entrou, o Partido Nazista acabava de assumir o poder na Alemanha. E não só o nazismo, como o fascismo, começavam a estruturar a execução dos seus planos de ideia em relação ao mundo. Então surge a explicação do Tommy em relação à esquerda e direita daquela época, e que a linha não andava em uma direção em um lado, e sim em um círculo, e muito disso para explicar e definir o que seria o nacionalsocialismo, ou seja, nazismo e fascismo. Esses movimentos extremistas que utilizaram e apoiaram-se em alguns outros movimentos para expandir sua causa. Esse é um assunto para um historiador explicar e aprofundar dentro disso. Eu não vou me estender para não falar baboseira. A questão é que muitos olhavam para esses movimentos, no caso da série O Fascismo, como uma oportunidade de crescimento financeiro em cima de uma ideia radical. Um exemplo é o Jack Nicholson, que tem como seus maiores rivais comerciais em Boston os judeus, e parte do IRA num quesito político mesmo, que possuíam pessoas em seu exército que admiravam essa ideologia radical, tanto que há pouco tempo atrás a Irlanda estava removendo estátuas dessas pessoas que na época eram associadas ao nazismo. No meio disso tem o maluco do Thomas Shelby querendo lucrar e ao mesmo tempo destruir esses movimentos por dentro. Sendo assim, partimos para o diálogo dele com a Ada, que relata que encontrou o Arthur com uma seringa. Provavelmente ele estava usando heroína. Eu não sou nenhum expert em narcóticos, mas se for isso mesmo, vocês comentem aí. Eu penso que esse diálogo entre o Tommy e a Ada é essencial e talvez o melhor do episódio. A Ada, desde a 4ª temporada, é uma peça importantíssima nesse enredo, porque atrás da Polly, que agora não está mais presente, ela é a pessoa mais confiável no quesito de conselhos para o Thomas, pois por mais que ele tenha seus planos, entende que a visão sensata de risco imposta pela irmã é necessária. Tanto que sempre que algo de ruim acontece com ele, o mesmo acaba recorrendo a Ada em busca de um apoio moral. Nessa conversa é utilizada a analogia de carregar baldes, coisa que Ada e Tom faziam quando crianças para ajudar o pai. Com o passar dos anos, claramente, esse balde se tornou maior, visto o crescimento dos Peaky Blinders e da família Shelby. O ponto é que, por mais que os baldes sejam maiores, a água que precisa ser carregada possui muito mais quantidade, a ponto de transbordar. E essa água atual que pesa o balde são esses conflitos que o Tom está entrando, na ideia de purificar essa tal água por dentro ou até mesmo jogá-la fora. A questão é que é uma água suja e que agora a Ada não está mais disposta a levar, com medo de se molhar, de enfrentar esses conflitos, porque as consequências podem ser pesadas e ela é uma mãe solteira agora e com filhos para cuidar. Mas claro, para o Tommy não há limites e ele quer carregar esses 2 baldes sozinho. Eu não sei se deu para entender essa explicação, mas com todo esse jogo é nítido que a morte da Polly mostrou que existe um preço caro a se pagar quando você se envolve demais. Agora o Thomas quer carregar esse fardo e se tornar um bom homem como uma forma de penitência por todos os seus erros cometidos. E para ele, nada melhor do que, ao passo que ele paga essas penitências, ele encontre o seu fim, pois sua dor é grande e ele sabe que se entregar o jogo sem agir, isso vai respingar em sua família e aliados novamente. Depois, Tommy vai se encontrar com o Alf e a série cria um paralelo muito interessante porque o Tommy parou de beber e o Alf de fumar, sentia até mesmo o cheiro do cigarro e do tabaco. E ele fala que é para enxergar as coisas com mais clareza, revelando o principal motivo por que o Thomas parou de beber, apesar dele nunca ter dito isso. Mas essa semelhança de mudanças de hábitos de ambos deixa isso claro. E não é só isso, da mesma forma que o Tom perde sua tia, Alf também perde seu tio, em contrapartida, ambos lidaram com essas mortes de forma diferente. Essa conversa é feita para comercializar ópio, as drogas em troca de terreno para construir residências. A jogada de Tommy é para equilibrar o poder em Boston entre os homens de Nilsson e os judeus. Mas não só na questão comercial, tá? Com os judeus conseguindo esse equilíbrio, se torna mais difícil Jack Nicholson voltar suas atenções para o fascismo e financiar essa causa. Sendo assim, acontece o enfraquecimento do avanço do movimento nas Américas. Outro fator é que Thomas começa a se livrar dos seus negócios ilegais e tira a atenção dos Peaky Blinders, já que sua parte será negociada tanto com os judeus quanto os americanos de Nilsson, sendo conduzidos pelo IRA.
Sem contar que ele também fica bem com o Alf, né? Outro fator bem legal nessa cena é que quando o Alf e Thomas estão conversando, por mais que tenha luz no ambiente, os olhares de ambos são escondidos por uma sombra. Os acontecimentos seguintes ao retorno de Mosley, agora acompanhado de Diana. Eu já havia adiantado aqui no canal que a atriz provavelmente seria ela e aconteceu. E ambos protagonizam uma cena bem peculiar de close e tensão no ar. As imagens dos bastidores mostram que ela e Thomas vão ter muito contato, levando a pensar que futuramente pode se tornar algo picante. Já ligando esse assunto da conversa de Mosley e Thomas com a cena do Jack Nicholson, deu para ver que o Tommy é um agente em várias frentes, porque para o Mosley ele reporta ações do Nicholson, para o americano ele fala do Mosley e reporta ações do Churchill para conseguir o negócio e assim por diante. É como eu disse sobre a conversa dele com o Alf, são jogadas de retirada, mas o Thomas sempre acha que só ele é que está à frente dos inimigos e esquece que os inimigos também podem estar à frente dele, e por isso eu tenho uma sensação de que quando começar a vir as consequências, vai vir de todos os lados. E será que os Peaky Blinders vão aguentar? Nisso eu volto para o que a Ada falou. O Tom está procurando problemas suficientemente grandes que consigam lhe matar. Reproduzindo o fim do primeiro episódio, o maior problema do gangster é sua filha Ruby, que volta a ter visões e queima de febre. E com isso temos mais informações porque inicialmente ela via um homem de olhos verdes e agora ela diz que ouve vozes de um homem de cinza. A pergunta é, quem é ele? E esse questionamento é deixado principalmente porque não temos uma resposta exata de quem foi o traidor do Thomas naquela noite do comício, apenas que foi o Ira que realizou a ação, mas quem comandou? Talvez nem seja essa questão, mas a relação é que esse homem é algo de bastante poder, um diabo do caos. Vale ressaltar que alguns personagens ainda não apareceram nessa temporada, como Billy Grady e o Jimmy McCavern, ambos possuem olhos claros. Mas algo que me chamou muita atenção no diálogo de Mosley e Diana foram duas citações para o Tommy. A primeira é que eles vão se casar em Berlim, algo esperado, porque na vida real isso aconteceu. A segunda é quando Mosley diz que o Tommy não bebe mais, ele menciona um amigo de Berlim que faz o mesmo, e a Diana diz que esse amigo pode ter muito em comum com o Thomas. O criador da série disse que esse homem das visões da Ruby não seria o pai dela, porque o líder dos Peaky Blinders está se tornando um homem bom. E uma das maiores ações do Tommy para reparar seus erros é a luta contra o fascismo. É isso o que mais te assusta, a possibilidade de ele não conseguir impedir que esses ideais cresçam. Pensando nisso, sinto que esse Homem Cinza, o Homem das Visões, é uma figura histórica bem conhecida que dá calafrio só de pensar e precisa ser alguém bem ruim a ponto de fazer o Thomas sentir repulsa. Seria o Hitler? Não sei. Steven Knight disse que não queria trazer alguém tão desprezível às telas. Porém, ele também não ia entrar em assuntos da Segunda Guerra Mundial e mudou de ideia. Quem sabe essa consequência não o levou a adicionar essa persona nada legal para causar choque em Thomas. E o arco final é o Tommy ligando para Esme, personagem que retorna à série após um hiato. Segundo a sinopse do episódio seguinte, ele está em busca de quem amaldiçoou Ruby e Esme deve ser uma dessas opções. Matilda, put me through to the number I gave you for Esme Shelby Lee. E então o vídeo foi esse, pessoal. Se você está procurando produtos aí da série Peaky Blinders, acesse nossa loja, o link está aí na descrição e no comentário fixado. Se gostou desse vídeo, deixe seu like para impulsionar esse conteúdo e para ele atingir mais pessoas. Se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nada que sair por aqui. E embaixo está meu Instagram. Muito obrigado por sua visualização. Nos vemos na análise do terceiro episódio. E fui!